Oi gente, meu nome é Jéssica Flores e eu escrevo no blog borboletasnacarteira.com.br. Hoje eu tô aqui pra fazer o tutorial dessa maquiagem que saiu na edição de setembro da revista DM. Quer ver como é que eu fiz essa maquiagem? É só continuar assistindo o vídeo. Então vamos lá. Eu tô com a pele semi-pronta, eu já passei a base, mas eu ainda não passei corretivo, nem o pó, nem o blush, nem o bronzer, nem o iluminador, porque eu gosto de fazer a pele, aliás, eu gosto de fazer a maquiagem assim, eu prefiro deixar a pele pra ser finalizada depois dos olhos, porque se cair alguma sombra ou se borrar com o rímel, eu finalizo depois, eu consigo consertar. Mas se você gosta de começar a maquiagem já com a pele prontinha, tudo bem, não tem problema, é só tomar bastante cuidado pra não cair nenhuma sombra aqui embaixo. Bom, eu vou começar a maquiagem fazendo um traço bem rente aos cílios superiores. Não precisa ser um traço retinho, pode ser um traço torto, porque a gente vai esfumar, ele vai virar uma base de sombras, então não precisa ficar desesperada se você não consegue delinear o olho certinho. E enfim, é um tracinho assim bem despojado mesmo, olha, tá vendo? Eu até subi um pouquinho com ele, não tem problema. Agora eu vou pegar um pincel de cerdas sintéticas. Eu gosto do pincel de cerdas sintéticas porque eles são mais durinhos e aí é mais fácil de esfumar isso daqui, olha. Tá vendo? Eu vou transformar esse lápis em uma sombra. Vai ficar uma sombra cremosinha e vai servir de primer, de base de sombras para nossas outras sombras compactas em pó que a gente vai usar ao longo do tutorial. Então, olha, tá vendo? Já esfumei, ela virou uma sombra. E aí, com um pincelzinho fofo assim, eu prefiro esse que tem a pontinha um pouco mais fina, porque encaixa certinho aqui no côncavo. Pra quem não sabe o que é côncavo, é esse vãozinho entre o globo ocular e o ossinho aqui dos olhos, tá vendo? Encaixa, cria um vãozinho aqui. Esse é o nosso côncavo. Então eu vou pegar uma sombra marrom. Eu prefiro uma sombra marrom opaca, porque a gente vai aplicar a sombra verde por cima, e se a marrom for cintilante acaba um pouco sumindo a cor, acaba virando tudo brilho, então eu prefiro que seja opaca. E aí eu vou criar o côncavo aqui. Eu vou criar o côncavo e eu vou esfumando. Para esfumar, é só fazer esse movimento de vai e vem, não tem segredo. Só com esse movimento a sombra já vai se fundindo e deixando uma transição bem bonita e bem natural, tá? Não tem segredo, pra quem não sabia o que era esfumar, é só isso, só esse movimento de vai e vem que vai espalhando a sombra. Depois da sombra já bem esfumadinha, ó, tá vendo? Você não consegue ver onde tá a sombra, onde é a sua pele, tá tudo bem misturadinho. Eu vou pegar com esse mesmo pincel uma sombra preta e eu vou fazer aquele famoso Vzinho aqui no canto externo. Olha, eu puxo ele pra cá e eu subo ele pro côncavo. Não é bem um Vzinho, pra mim parece um pouco mais com um C, mas ele é conhecido como o Vzinho externo. Então a gente vai aplicar aqui a sombra preta e vai subir bem de leve essa sombra no côncavo. E aí esfuma tudo de novo. Depois que a sombra preta estiver bem esfumadinha, a gente vai pegar um outro pincel. Eu vou pegar um pincel assim bem fofinho também e eu vou aplicar a sombra verde bandeira no côncavo, aqui por cima do marrom. Se você não tiver exatamente esse tom de verde, não tem problema, você pode usar o tom que você tiver ou você pode misturar duas ou mais sombras para chegar nesse tom de verde bandeira. Eu não tenho uma sombra dessa cor, então eu estou misturando dois tons de verde para chegar num verde bem próximo ao verde bandeira. Então você pode fazer como eu. Peguei aqui no pincel e eu vou aplicar aqui no côncavo. Agora que o côncavo já está na intensidade que eu quero, eu vou pegar um pincel simples de aplicar sombra e eu vou aplicar sombra cobre em toda a minha pálpebra móvel até o limite do côncavo. Você pode puxar ela aqui até o canto externo, não tem problema.
Depois de já aplicado, eu vou voltar com aquele pincelzinho que eu apliquei a sombra verde e vou esfumar bem de leve só a borda da maquiagem. Depois disso, eu vou aplicar uma sombra dourada aqui na linha dos cílios inferiores do lado de fora. Você pode aplicar uma sombra dourada ou um delineador em gel ou uma sombra em gel. Eu vou aplicar as duas coisas para deixar a cor bem intensa. Primeiro eu aplico essa sombra em gel e depois eu vou aplicar uma sombra em pó por cima para selar esse gel e durar mais. Eu vou usar um pincelzinho assim chanfrado que eu acho que tenho mais firmeza para aplicar. E eu venho com ele aqui. Agora, com o lápis verde, eu vou delinear a linha d'água inferior. Se você não tiver um lápis verde, você pode delinear com um delineador em gel mesmo. Só toma um pouquinho de cuidado para o pincel não irritar os seus olhos. Vou usar o lápis verde. Agora é só iluminar o cantinho interior dos olhos e abaixo da sobrancelha. Eu vou usar uma sombra nude e opaca. Agora a maquiagem tá quase no fim. Você só precisa fazer um traço bem fininho com o delineador, apostar no Curvex e aplicar muitas camadas de máscara de cílios. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do tutorial dessa maquiagem. Não esqueçam de clicar para conhecer o meu blog, borboletasnacarteira.com.br. Um beijão e até o próximo!